Obrigada, Aline. Vou começar aqui, então. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa série de webinários que eu estou intitulando de NR1 na Prática. O ponto especial aqui dessa série de webinários é a gente poder falar efetivamente de alguns assuntos que são transversais ou de suporte ao mapeamento e gestão dos riscos psicossociais. Então, vão ser temas que dão suporte, em especial para a parte de gestão, mapeamento, as pessoas também estão começando a entender um pouco melhor. Mas a gente vai trazer aqui ao longo desses encontros diversos temas, e também contextualizando em que fase do momento, tanto de mapeamento, tanto da gestão, em que fase cada uma desses tópicos ele se complementa, né? Onde ele entra nesse processo. Hoje a gente vai falar para um tópico que quase ninguém está olhando, que quase ninguém está falando. A maioria das empresas tratam esses riscos psicossociais ou só como um tema de RH, ou de medicina, ou de psicólogo, ou SST. E o grande ponto é que isso é tratado de forma muito estanque, e é um movimento que precisa ser integrado, e é exatamente nesse ponto que entra o tema de hoje, né, que é um assunto crítico, é um ponto crítico que muitas vezes é ignorado ao longo do processo, e é um dos elementos que permeia todo o processo de mapeamento e gestão dos riscos psicossociais, e quando esse elemento ele não está presente, a gente tem mapeamentos com baixa adesão ou pouca transformação real. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Priscila Carvalhinha, eu sou engenheira mecânica de formação, eu tenho um histórico não só de contato com análise de risco e gestão de riscos por conta do período de 10 anos no mundo corporativo que eu tive. Eu trabalhei em projetos de alta complexidade, trabalhava especificamente com operações, e basicamente a gente tratava, né, das análises de risco e da gestão desses riscos. Tem uma relação, né, com a questões de saúde mental, e eu fiz uma transição de carreira em 2020 para trabalhar em processos de desenvolvimento de liderança, de comportamento organizacional, e em especial também para esse lugar de gestão das próprias emoções e educação emocional. E eu trago muito essa abordagem integrada entre estratégia, estrutura, comportamento humano, porque eu trago dentro desses elementos os meus dois lados, né? O lado da engenharia, mais analítico, e esse lado mais comportamento humano, que eu venho trabalhando desde 2020, mas que eu comecei a trabalhar em paralelo lá em 2018. E aí, onde a gente entende que dentro desse assunto, as empresas estão errando, né? Elas começam pelo diagnóstico, e muitas das vezes esse mapeamento ele vai ser iniciado sem uma preparação de terreno, e a gente está falando aqui no dia de hoje especificamente sobre comunicação. É esse o ponto, essa comunicação interna. Então, ela precisa acontecer em diversas etapas do processo, e aí já começa ali no diagnóstico. Um belo de fogos aqui. Ele começa ali no diagnóstico, e muitas das vezes essas pessoas elas não são preparadas para isso, né? Elas não entendem qual é o papel delas ali naquele momento, qual a importância da participação delas, por que elas estão fazendo isso, e explicar como é o processo para que essas pessoas também tenham mais aderência ao processo, que elas confiem que as respostas dela, por exemplo, são confidenciais. Então, já começa lá atrás, o primeiro ponto que entra já é a comunicação antes mesmo de começar o diagnóstico, né? Enquanto os colaboradores eles estão no escuro, eles não entendem o processo, eles acabam não confiando e não engajando. E isso traz resultados que comprometem, né, a interpretação do ambiente organizacional, trazendo baixa adesão para o processo e trazendo menos clareza com relação àquilo que se apresenta. E às vezes até tem uma adesão alta, mas se aquela pessoa não confia, porque aquela comunicação não criou esse lugar de confiança, muitas das vezes as respostas podem ser enviesadas. Então, o gap pode não estar no diagnóstico, pode acontecer bem antes, naquilo que não foi comunicado, naquilo que não foi bem comunicado. E é exatamente por isso que a gente está falando de comunicação no dia de hoje, a gente está abrindo essa série de webinários com esse tema que é muito importante, vai atravessar
todo o processo, não só antes do início do mapeamento, como depois do mapeamento, apresentação dos resultados de mapeamento e o processo de gestão dos riscos efetivamente. Então, como eu disse, né, a NR1 não é só um evento, ele é um processo que começa ali com planejar. Então, a gente vai definir escopo, vai engajar as lideranças, vai preparar os colaboradores, e aí já entra esse processo de comunicação. Daí, a gente vai para o diagnosticar efetivamente, a gente precisa da comunicação para manter o engajamento, para explicar sobre o processo, para comunicar, inclusive, como que os colaboradores vão responder ao que precisa ser respondido. E daí, depois, a gente vai conseguir implementar essas medidas, fazer a avaliação de todos os dados para implementar medidas de controle, e aí a gente precisa comunicar também o resultado do mapeamento. Então, quais foram os riscos que a gente encontrou? O que a empresa se compromete a fazer para cuidar desses riscos? E não só isso, né? Como os colaboradores também podem e devem se comprometer em construir ambientes que também controlam e mitigam os riscos que foram encontrados. E aí, a partir daí, fazer esse monitoramento e acompanhar esses indicadores, e em especial a comunicação entra para sustentar uma cultura de segurança, né, de segurança psicológica. Ou seja, a comunicação ela vai sustentar todas as etapas desse ciclo. Ela vai passar por todas as etapas desse ciclo, e quanto melhor comunicado, quanto mais transparência, quanto mais envolvimento das pessoas, né, dos colaboradores for feito, melhor vai ser esse processo e mais seguro, né? Mais, a gente vai criando esse ambiente de segurança psicológica dentro das empresas. Então, só para vocês entenderem uma linha do tempo aqui, para poder passar a palavra para a Aline, para a nossa convidada, ela vai se apresentar, eu deixei essa parte para ela fazer especificamente. A comunicação ela vai entrar antes do mapeamento, ela entra durante o mapeamento, ela vai entrar após o mapeamento, quando a gente apresenta os resultados, para dar transparência, para comunicar as ações planejadas, e ela vai entrar também no processo de gestão contínua, reforçando a cultura, alinhando a liderança e sustentando essas mudanças. Então, a comunicação não é uma campanha única e exclusivamente, ela vai sustentar todo esse processo, ela vai estar presente em todas as etapas e ela precisa ser traduzida. Então, a linguagem técnica ela não pode chegar no colaborador, é preciso adaptar essa linguagem para o dia a dia e realidade da empresa, e cada empresa vai ter uma linguagem, uma forma de se comunicar, e a Aline vai trazer isso muito bem. A liderança acaba sendo um vetor, um processo no qual a liderança vai engajando e vai conseguindo permear e trazer capilaridade para esse processo, mas precisa existir uma estratégia de comunicação. E sem essa estratégia de comunicação e sem um líder ativo nesse processo, a comunicação ela não funciona. E aí quem vai basicamente sustentar isso no dia a dia, né? Ela não vai acontecer sozinha, é a liderança, e essa comunicação ela precisa ser traduzida, ela vai precisar ser reforçada, então existe uma consistência, uma frequência, não vai ser apenas em momentos pontuais ou de crise, e precisa ser sustentada no cotidiano da empresa, né? Em especial por quem tem acesso às pessoas. Então, existe um processo de planejamento, mas é a liderança e as pessoas no dia a dia que vão fazer essa comunicação acontecer, e é exatamente esse processo de envolvimento tanto da liderança para a mudança de cultura e para uma consistência de um bom programa de gerenciamento de risco como um todo, mas em especial dos riscos psicossociais. Então, a seguir, já fiz uma breve introdução para vocês poderem entender como esses assuntos vão se casar. E a seguir, a Aline vai trazer esse olhar da comunicação interna, do endomarketing aplicado a essa prática organizacional. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Pri. Muito obrigada aí pela apresentação, pela introdução, foi ótimo. E muito obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui com vocês, ao vivo, e também com quem vai assistir essa gravação aí em breve. Primeiro, vou me apresentar aqui, a Pri me deu esse espaço para falar um pouco sobre o meu trabalho também. Eu sou a Aline, sou Relações Públicas, estrategista de comunicação e fundadora da Pragente Comunicação, que é uma consultoria especializada em estruturar a comunicação em empresas que buscam crescer ou estão justamente nesse momento de crescimento, de escalar o negócio. O meu trabalho é simplesmente apoiar empreendedores a organizarem
mensagens, discurso, posicionamento, narrativas, e transformar tudo isso em comunicação que gera reputação e, principalmente, oportunidade de negócios. Hoje, eu estou aqui para falar para vocês de um dos pontos, um dos pilares da comunicação, que é a comunicação interna. Meu trabalho envolve a comunicação como um todo, né, a comunicação interna, externa, enfim, essa comunicação 360, um ecossistema de comunicação, mas hoje a gente vai focar em comunicação interna aplicada a essa gestão de riscos psicossociais. Como a Pri já disse, eu acho importante a gente reforçar que a comunicação, ela não começa quando a gente tem um mapeamento de riscos. Ela começa muito antes, ela precisa contar para o colaborador o que a empresa está fazendo com isso que já está rolando aí na mídia, o que a empresa faz com isso tudo que já está sendo divulgado em vários lugares. Então, o que a gente busca com a comunicação é dar transparência e traduzir um pouco para dentro aquilo que as pessoas já estão vendo em outros lugares também. Então, a comunicação começa, sim, a contar o que é a NR1, o que a empresa está fazendo, para ela chegar no mapeamento. A apresentação de hoje, ela vai partir justamente da ideia aqui do momento que a empresa recebe um mapeamento de riscos psicossociais. Por que a gente vai partir desse ponto? Porque é aqui que as coisas começam a ficar mais complexas. É aqui que a gente corre riscos de simplesmente receber o relatório lá, a autoliderança, receber esse relatório e deixar escondido, deixar ali, guardado na gaveta. Um dia eu falo sobre isso, quando der tempo, eu conto para os meus empregados aqui o que eu estou fazendo, ou o que isso impacta no dia a dia deles. Ou pior, ainda tem aquele pensamento de que eu não preciso envolver os colaboradores nesse processo, o que é um grande risco, porque quando a gente fala do colaborador, e principalmente nesses casos que tem tudo, é a vida do colaborador dentro da companhia, a gente precisa que ele se engaje nisso, né? Nesse processo todo. Então, a gente precisa contar do início ao fim. Então, quando a gente recebe ali, né, quando a gente tem um mapeamento de riscos, a gente precisa, sim, se fazer algumas perguntas. Tá, onde está esse relatório? O que ele trouxe de novidades para a gente? Como que essas mudanças, elas podem ser comunicadas, se elas ainda não foram comunicadas? O que muda dentro da empresa depois desse mapeamento? Isso vai ser de uma vez? A gente vai ter etapas? Como que isso vai acontecer efetivamente? Inclusive para que o colaborador entenda que alguma coisa vai mudar, e como isso vai mudar, e o que a gente como empresa, né, a empresa espera desse colaborador. Então, aqui, a mensagem que a gente precisa ter nesse momento é que a gente vai ter muita informação, a gente vai ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí a gente precisa traçar uma estratégia de comunicação. E aqui eu não falo de estratégia só no sentido vazio da palavra estratégia, né? Que muita gente usa essa palavra hoje para muitos casos e aí a gente acaba esvaziando. Aqui eu falo de estratégia porque a comunicação precisa estar em todas as etapas, porque ela não pode ser aquela comunicação voo de galinha, sabe? Aquela coisa que vai e acaba. Ter aqueles picos só em momentos que são importantes para, de repente, alguma fiscalização ou alguma coisa que a gente fala, é só para constar. A comunicação, num caso como esse, quando a gente fala de NR1, né, e de bem-estar dentro das companhias, ela precisa ser constante. E para ser constante, ela precisa ser bem planejada e ela precisa ter estratégias bem definidas, com uma narrativa muito forte, um posicionamento da empresa muito claro sobre a questão. E aí, a gente tem algumas armadilhas quando a gente fala de comunicação, né? É muito comum quando a gente recebe, e eu já passei por isso em muitos casos, né, de ter algo novo acontecendo dentro da empresa, e aí a gente recebe ali um pedido de uma campanha bonita. Olha só, faz uma campanha, aquele estilo assim, publicitária,
para dentro da companhia, porque isso vai ser sensacional. E aí a gente sabe que uma campanha, ela pode ser super bem estruturada, ela pode ser linda, ela pode chamar super atenção. Mas se a gente não tem uma mudança de comportamento dentro da empresa, a gente não consegue sustentar essa comunicação. A mesma coisa vale para algumas iniciativas, como eu coloquei aqui, só para exemplificar, que muitas empresas fazem, o café da manhã com o presidente. Isso é muito comum, é muito válido, inclusive, é uma iniciativa que aproxima e que tem ali um objetivo, mas para esse caso, a gente precisa olhar com criticidade quais são essas iniciativas que a gente se engana para dizer que a gente está falando desse bem-estar, que a gente está promovendo ali um momento de escuta, se realmente essas iniciativas estão trazendo isso, né? E normalmente não estão, elas são muito mais um proforma ali. Então, a gente precisa ter essa criticidade de estruturar programas como esse, que realmente entreguem o que a gente quer. E aí, a gente também coloquei aqui mais um ponto, que são os canais internos. Se você está dentro de uma empresa que tem canais bem definidos, e aqui eu estou falando de intranet, de e-mail, TV corporativa, o próprio mural, né, que algumas empresas ainda usam, aplicativos, enfim, seja qualquer canal que você use, você pode colocar muita informação ali dentro. Agora, se o seu dia a dia contradiz essa informação, a sua comunicação vai ser ignorada, porque vai parecer que os canais, eles estão totalmente descolados da realidade. E aí, o que é descolado da realidade vira blá, blá, blá na cabeça das pessoas. E aí, o que a gente incentiva? Ruído na comunicação. Aquela famosa rádio peão, que a gente fala popularmente, né? Aquela conversa de corredor. Então, o que a gente precisa ter muito forte em mente é que a comunicação não cria cultura. Ela revela o que já existe e ela incentiva a transformação. E aí, essa provocação aqui é muito mais para a gente pensar que quando a gente for falar sobre NR1 dentro da empresa, a gente precisa partir de um ponto que a empresa está, e não fazer uma comunicação estilo filme da Disney. A gente precisa fazer uma comunicação real, que conecte com o que realmente acontece dentro da empresa. E aí, você deve estar se perguntando, né, depois de todos esses pontos aqui de atenção, e aí, qual é o real papel da comunicação interna? Então, assim, o real papel é revelar o que já existe, né, o que a gente quer como empresa também, para o que a gente está buscando como empresa, e aí eu estou aqui reforçando muito que é o que estamos buscando, isso tem que ser transparente na comunicação. Não adianta dizer que somos perfeitos dentro da comunicação se nós não somos, né? Então, a gente precisa revelar o que é real, trazer essa transparência e reforçar o que já existe dentro da organização, aqueles pontos positivos, o que a gente já tem, que são importantes e que apareceram, por exemplo, numa avaliação que foi feita anteriormente. E aí, quando a gente está falando especificamente de NR1 e de situações que exigem uma educação desse público interno também, educação no sentido de informá-lo e de colocá-lo para dentro do que né, do que a gente está falando, primeiramente, a gente precisa traduzir tudo isso para o público interno. E aí é importante a gente pensar que a NR1, ela fala muito de comportamento também, né, do que a gente pratica na empresa e o que a gente espera praticar depois de um mapeamento. Então, a gente precisa trazer para dentro da comunicação a tradução do que foi feito, do que foi levantado, por exemplo, do que a gente vai fazer com essas informações e, principalmente, fazer uma comunicação dirigida. Colocar essa comunicação com a linguagem e com a realidade de pessoas diferentes da organização. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala
dentro de uma empresa que tem uma operação, fábrica. A gente precisa usar exemplos, usar mecanismos e falar de assuntos que têm mais a ver com aquela realidade. Isso também esbarra em formatos, né? Não adianta a gente colocar ali, fazer um texto enorme para colocar dentro de uma fábrica, se a pessoa sempre está em passagem, né? Se ela está ali passando pelo canal interno, que é diferente quando a gente fala de uma pessoa que está dentro do escritório, o dia inteiro ali no computador. Então, esse tipo de comunicação, ela também precisa ser muito bem dirigida para, de novo, não cair no limbo, não ser ignorada, que é tudo que a gente não quer com a comunicação interna, é que ela não seja vista, que ela não seja incorporada. E aí eu já entro aqui no segundo tópico, que é fechar esse ciclo, né? Quando a gente fala dessa comunicação dirigida, a gente está trazendo mais próximo da realidade de quem está recebendo essa comunicação. A gente também precisa criar mecanismos para ouvir e para avaliar o que essa comunicação está causando ali. E, principalmente, a gente precisa trazer mecanismos para que essa comunicação seja incorporada. E como a gente sabe disso? Quando a gente vê mudança de comportamento, quando a gente vê que a gente tem uma unidade de informação sobre o mesmo assunto. Então, isso é fechar o ciclo. E aí, a gente tem um terceiro ponto, que é o que a gente mais vai se aprofundar nessa apresentação de hoje, porque ele está baseado num pilar muito estratégico dentro da comunicação interna, que é a liderança. Por quê? Porque quando a gente tem aqui como um pilar criar uma transparência sobre o que a empresa espera do colaborador. E quem faz isso? A liderança, o líder imediato. É essa pessoa que está todo dia ali, né, com a equipe, falando e fazendo a comunicação efetivamente acontecer. É essa pessoa que tem a confiança desse time, né, ou deveria ter a confiança desse time. E, ao mesmo tempo, aqui eu trouxe um dado para vocês, a gente tem esse líder sendo responsável por 76%, né, 76% das pessoas dizem que o líder, que o gestor, eles afetam diretamente no bem-estar do trabalho. Então, vocês vejam só como esses dois temas, eles estão totalmente relacionados e como eles vão se interligar ainda mais com esse movimento da NR1. E aqui, gente, quando a gente fala de papel da comunicação interna, é importante que a gente pense que a gente não está falando só de canal, a gente não está falando só de campanha, e a gente não está falando só do gestor, e a gente não está falando só de todos os colaboradores da empresa. A gente está falando de tudo junto e misturado. A única diferença é que esse todo mundo junto tem que seguir numa mesma direção. Um caminho precisa ser traçado e precisa ficar claro para que todo mundo siga pelo mesmo lado. E aqui, a gente vai se aprofundar um pouco mais no líder. Por quê? Porque é o líder que dá o tom, né? Vocês já devem, quem já trabalhou em empresas ou quem tem uma empresa, percebe que minimamente o humor do líder no dia muda todo o ambiente, né? Para a gente falar minimamente das coisas bem simples ali do dia a dia. Mas se a gente falar de uma forma mais estrutural, a gente sabe que o líder é o exemplo, é o que o time aprende a chamar de normal, é aquilo que eu preciso seguir, né? Aquele modelo. E aí, quando esse modelo ele é tóxico, não há comunicação interna que segure nenhuma defesa, nenhum posicionamento, nenhuma narrativa. A comunicação, esse líder, ele está ali apoiando essa comunicação. Na verdade, é por isso que ele é o grande pilar dessa comunicação, porque ele é modelo. E aí, quando a gente fala de liderança, a gente tem 3 dimensões aqui que são importantes a gente olhar com calma. Primeiro, o líder, como eu disse, ele é um modelo de comportamento. Então, não é só sobre o que ele fala, como ele fala, é também sobre como ele reage, como é o comportamento dele em situações de crise, em situações de que a meta não vai ser batida, em situações de superpressão.
Então, ele demonstrando isso, tendo uma inteligência emocional ali, sabendo lidar com tudo isso, ele traz tranquilidade, esgotamento ou um total estresse para a equipe. Então, a gente tem que ver esse líder como um modelo de comportamento. E aí, como as empresas podem fazer com que esse líder tenha condições de ser esse modelo positivo de comportamento? A segunda dimensão é a exaustão do líder. Quando uma pessoa está exausta, é impossível que ela consiga se comunicar com perfeição, que ela consiga usar uma comunicação não violenta todo o tempo. Então, a gente acaba vivendo uma situação de despersonalização e uma perda de uma habilidade de escuta, de empatia, que é tão importante para esse líder que se vê numa situação de esgotamento. Então, é importante que a gente considere isso também para pensar como a gente faz esse líder ser um comunicador, como a gente não só joga mais uma atividade para esse líder, e sim dá condições para que ele faça as coisas acontecerem. A terceira dimensão é a gente ter, como empresa, a consciência de que, sim, comunicar é uma habilidade da liderança, e isso precisa ser medido, isso precisa ser visto de alguma forma. Eu trouxe, até anotei aqui um dado para falar para vocês, uma pesquisa da ABERJ dizendo que apenas 36% das empresas avaliam a comunicação do líder. Então, a gente está falando de menos da metade das empresas que olham para isso. E aí, eu chamo a atenção aqui para um ponto de que o líder, às vezes, ele não está preparado para lidar com isso. E aí entra a diretriz de uma consultoria de comunicação, de uma área de comunicação dentro da empresa, para dizer, líder, venha por esse caminho aqui. E por que eu digo que ele não está preparado? Porque, às vezes, o líder, ele foi promovido, né? Então, imagina que hoje ele faz entregas técnicas e amanhã ele é reconhecido e vira um gestor de área, um supervisor, um coordenador, um gerente. E ali ele se vê com as habilidades que ele tinha desenvolvido até então, que as hard skills, um pouco sem sentido para aquele ambiente que ele precisa liderar um time, que ele precisa dar diretrizes, que ele precisa se comunicar de uma outra maneira, de uma maneira que dê diretrizes do trabalho, mas também dê diretrizes da empresa e que ele seja o modelo. Então, aqui está a grande virada, a gente olhar para esse líder como ser humano, que também precisa de treinamento, que também precisa desenvolver essa soft skill, que precisa ter condições dentro de um sistema de empresa e condições dentro dessa estratégia de comunicação. Então, a gente não está pedindo que o líder pense no que comunicar, mas que ele tenha diretrizes certas para comunicar o que precisa ser comunicado no momento que necessário. E aí eu trouxe aqui um case para vocês, um case real da Amazon. Ele é um case bastante tradicional quando a gente fala sobre esse comportamento do líder. Vou contar aqui rapidamente para vocês, que vocês vão perceber como a gente consegue ligar os pontos. Então, o New York Times expôs uma cultura baseada em medo, metas impossíveis e falta de reconhecimento. Ele entrevistou os 100 colaboradores da Amazon, lá em 2015, e aí ele viu ali situações, ele relatou dentro de uma matéria, uma denúncia mesmo dentro do New York Times, uma denúncia falando, olha, a gente, dentro da Amazon, existem situações que não são legais para o colaborador. Essa Amazon que a gente vê por fora não é a mesma que acontece lá dentro, não é a mesma que está, não é a mesma empresa vista pelos colaboradores. E ali, aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, que talvez vocês já tenham vivido isso, ou talvez já tenham visto isso também, para vocês entenderem que é um case que
não está assim tão isolado, né? Então, por exemplo, colaboradores trabalhando em um café no meio das férias, então tirou férias, foi para um café e continuou lá respondendo e-mail, trabalhando em projetos. Uma colaboradora que me chamou bastante atenção, esse relato, que descobriu um câncer, relatou para a liderança, e a liderança colocou essa colaboradora em uma lista ali para avaliação de produtividade, muito no sentido de que se não houvesse a produtividade compatível, ela poderia ser demitida. Então, são situações extremamente extremas a princípio, que a gente olha assim, mas elas não são tão incomuns. E ali a gente vê um distanciamento do CEO da época, que era o próprio Jeff Bezos. Ele era o CEO da época e respondeu publicamente que não reconhecia aquela Amazon, que essa Amazon não era a Amazon que ele via, e abriu alguns canais internos para que os colaboradores pudessem relatar para ele o que estava acontecendo. E aí, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, vejam, o problema, ele é muito maior. Às vezes a gente quer trazer a comunicação como uma solução para tudo isso, quando, na verdade, a gente precisa ver vários pilares. Então, por isso que o mapeamento ele é tão importante, porque a gente consegue, né, ver pelo mapeamento o que precisa ser exatamente trabalhado. Então, esses pilares, eles efetivamente precisam ser trabalhados para que a gente possa mudar essa realidade e para que a comunicação consiga efetivamente apoiar essa mudança e comunicar isso com a maior transparência e sustentar essa comunicação, essa informação ao longo do tempo. E aqui, mais 2 dados também que são importantes quando a gente pensa em liderança, em comunicação e nesse bem-estar dos colaboradores, né? A gente tem aqui um dado de 60% mais chances de desenvolver problemas de saúde com uma liderança tóxica e 77% considerariam trocar de emprego por causa do líder. Então, vejam como esse dia a dia faz diferença. Como usar as palavras certas no momento certo pode fazer a total diferença para esse líder num papel também de comunicador de tudo isso. E aí, antes que a gente possa exigir que o líder se comunique bem e simplesmente coloque mais uma tarefa para que ele cumpra, a gente precisa entender aqui 4 pilares que são importantes para que ele tenha condições de fazer isso. Então, o primeiro pilar é dar insumos. O líder precisa saber o que ele deve comunicar. Então, e aí, de novo, ele não precisa inventar uma comunicação da cabeça dele. Ele precisa ter uma diretriz feita por quem sabe fazer comunicação, mas que ele tenha ali um fact sheet, lá alguns pontos, algumas mensagens-chave, briefings, com uma linguagem acessível, uma clareza sobre o propósito da empresa. Então, ele precisa estar em contato com esse propósito também, com alguma frequência. E aí, de novo, a gente volta para aquela comunicação dirigida, né? A mesma comunicação que você vai fazer para o todo não é a comunicação que vai ser feita para esse líder. Então, aqui, a gente precisa, e essa é uma técnica que a gente usa para esse momento, para momentos de mudança, para momentos de grandes comunicações, para momentos de crise. Então, eu mesma já apliquei isso algumas vezes, já vivi isso na prática, e é o que realmente funciona. Quando a gente vive uma situação mais delicada, ou mesmo de mudança, a gente precisa, o colaborador automaticamente, ele busca informação. E ali, aquele canal frio de comunicação, ele não é suficiente. O líder é esse canal, o líder é essa pessoa que tem condições de chamar o time e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. E aí é importante que a gente fale a mesma coisa. Não adianta a liderança, imagina que uma empresa tem 3 áreas, então essas 3 áreas precisam falar a mesma coisa, não adianta cada uma falar de uma coisa diferente da outra. E aqui eu não estou falando
que existe uma leitura, né, dessas mensagens, mas sim uma diretriz. Ele, claro, vai falar da maneira dele, mas que ele saiba o que dizer, quais são as dimensões que ele deve percorrer para orientar o time, para tranquilizar o time, ou mesmo para informar o time sobre alguma situação. O segundo ponto, as condições de trabalho do líder, né? Aquilo que a gente já falou, um líder exausto é um risco. Então, antes de dar mais um treinamento para o líder, vamos lá, vamos revisar qual é a carga desse gestor, ele tem autonomia, ele tem suporte para fazer isso, ele está fazendo isso sozinho, ele tem um modelo de trabalho que realmente dê condições para ele fazer isso, e aí, de novo, a gente volta para aquele modelo que vai ser copiado pelo time, e ali, e isso fala mais, né, fala até mais do que tudo que está escrito ou falado. O terceiro ponto é reconhecer a liderança como função comunicadora. Então, a empresa realmente precisa nomear essa função para o líder. Não é quando ele acha que tem que fazer, ele precisa fazer isso com a frequência necessária para que as informações cheguem no time, sejam reforçadas para o time. Então, é um lugar que precisa ser ocupado, não é uma escolha. Não existe mais esse lugar de escolha, porque se ele escolhe, o time vai buscar informação em outros lugares. E hoje a gente sabe que a gente tem informações em muitos lugares fora da empresa, e dentro da empresa a gente já sabe como funciona. É ruído na certa. As mentiras começam a aparecer porque as pessoas começam a supor coisas, né? Quando a gente não tem algo para preencher aqueles espaços na cabeça, aquelas dúvidas que vão surgir num processo como esse, as pessoas começam a supor. Elas começam a preencher esses espaços com o que elas acham. E aí, a gente só consegue trazer ruído para essa conversa e não tem uma unicidade de informação e, portanto, a empresa não caminha para frente, não caminha para o lugar que ela precisava chegar dentro do plano estratégico de negócio, de comunicação. E aí, gente, a gente precisa ter muito claro que comunicação não é mágica, a gente precisa falar com frequência, a gente precisa fazer comunicação do ponto que a gente está, e não, de novo, como eu disse lá no começo, a gente não precisa fazer comunicação filme da Disney, a gente precisa fazer comunicação de onde a gente está e fazer com que as pessoas entendam que estamos tratando de um processo. E isso é dar transparência, é ser honesto também com quem lê a comunicação. Por quê? Porque essas pessoas estão dentro da empresa, elas vivem o que a gente está falando dentro da comunicação. Se a comunicação não fala do que é real, a comunicação é totalmente ignorada. E é tudo que a gente não quer, né? Então, não adianta a comunicação falar uma coisa e outra coisa acontecer na prática. E aqui, já chegando ao final da apresentação, eu vou deixar 3 perguntas aqui para reflexão e para um debate aí no futuro. Primeiro, como que a empresa pode apoiar esse líder para que ele seja realmente multiplicador dessas transformações mapeadas na NR1? Como essa liderança pode ser treinada para lidar com essas informações, para que ela também entenda e consiga transmitir com clareza e total constância para esses colaboradores, e como a gente integra toda essa comunicação para uma liderança, para que uma liderança consiga fazer com que isso aconteça no dia a dia, para que os canais falem a mesma coisa, e a gente consiga realmente promover uma transformação aqui. É importante, e eu quero finalizar aqui com vocês essa apresentação, dizendo que a comunicação é o maior trabalho em equipe que uma empresa pode ter. É uma ilusão quando a gente pensa que a gente tem uma pessoa, uma área responsável pela comunicação e que essa comunicação vai acontecer. A comunicação ela é transversal, ela está em todos os lugares, ou ela deveria estar em todos os lugares. Então, a comunicação, ela é um envolvimento geral da empresa,
E ela só funciona se todo mundo falar a mesma coisa, seguir a mesma narrativa, ter claro qual é o direcionamento. Então, por isso, eu digo que a comunicação é o maior trabalho em equipe que uma empresa pode ter. Bom, eu fico por aqui, eu agradeço demais aqui o espaço, agradeço demais a troca. Eu deixo aqui os meus contatos, o site da Pragente, a página no Instagram e o meu LinkedIn. Sou super ativa ali no LinkedIn, principalmente. E o WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, você queira trocar alguma ideia, queira falar mais sobre comunicação, pode me chamar aqui no WhatsApp, estou super à disposição. Pri, obrigada. Aline, agradeço muito a apresentação, acho que você trouxe pontos super importantes. Eu acho que tem algo na comunicação que você trouxe que me chama muito a atenção, né? Que é o ponto de a gente pode ser alguma coisa da porta para fora e ser outra coisa da porta para dentro, né? E o entendimento e essa comunicação mesmo, né? Como ela se expressa, como a empresa se apresenta para o público fora e para o público dentro. E o quanto, invariavelmente, em algum momento, isso também acaba vindo à tona, né? Que foi o caso que você Exatamente. trouxe da Amazon. E no final das contas, a NR1 não é sobre mapeamento, né? A NR1 ela é de fato uma possibilidade de mudança organizacional, né? De mudança de cultura, e essa mudança ela exige uma estrutura, ela vai exigir uma intencionalidade, uma continuidade, então não é apenas uma pesquisa aplicada, né? Não é só a gente responder um formulário. E é isso, né? Quando você fala da comunicação e a liderança, seu papel principal, a gente sabe que os dados mostram que muitas das vezes as pessoas saem das empresas por causa da liderança, é um dos maiores pontos, assim, de motivos e motivações pelos quais os colaboradores saem das empresas. E a comunicação, e a liderança também poder estar nesse lugar de respaldo, né? Eu acho que quando você diz que a liderança ela precisa ser orientada, ela precisa saber como ela vai comunicar, quando ela vai comunicar, qual é o nível de profundidade que ela vai dar, né? Porque é isso, a gente vai sempre dar a mesma mensagem, mas como você falou, né? A depender da pessoa, a gente vai dar para um nível de profundidade X, para uma pessoa que talvez esteja numa posição de liderança, que ela tem que tomar mais decisões, ela precisa ter mais elementos ali. E não significa que ela vai comunicar tudo que ela sabe para o colaborador que está abaixo dela, mas que ela precisa saber como comunicar o suficiente para que as pessoas que estão ali junto com ela se sintam confortáveis o suficiente para saber o que está acontecendo. E aí a gente vai criando, né? A comunicação é esse vínculo, é esse elo para de fato a gente criar espaços seguros, né? Então, a comunicação também tem esse papel muito central na criação de espaços, culturas de maior segurança psicológica. Então, acho que foi muito legal. E aí, para mim, assim, fechando, o maior risco hoje não é sobre fazer mapeamento. O mapeamento em si é fácil da gente fazer, é fácil de responder um formulário. A questão é saber o que vai fazer com isso, né? Como que a gente vai fazer para de fato conectar as ações, para de fato conseguir transformar isso numa possibilidade de melhora do ambiente do trabalho para quem está lá, e também trazer resultado positivo para a empresa, né? Porque a gente reduz muito desperdício. Às vezes a gente não vai nem aumentar o nosso faturamento com isso, mas a gente certamente vai reduzir os gargalos e vai reduzir os ralos de gasto de determinados pontos, né? Como a própria rotatividade dos colaboradores, o presenteísmo, que é uma coisa que as pessoas não medem, né? Poucas empresas hoje medem a pessoa que está lá, mas ela não está 100% lá. Então, isso também tem um custo para as empresas e a gente conseguir criar ambientes onde as pessoas possam estar se sentindo melhor, sem dúvida nenhuma, vai trazer um retorno positivo para as empresas. Bom, o que a gente tem feito rapidamente aqui com as empresas? A gente tem apoiado nesse processo de mapeamento, né? Falando especificamente agora de mim, a Aline apresentou um pouquinho o trabalho que ela trouxe, né? Que ela traz no espaço de comunicação e as N possibilidades e frentes de trabalho de comunicação, né? E hoje a gente tem apoiado empresas em processo de mapeamento,
Essa estratégia de comunicação, ela entra também na parte do processo, então, em cada etapa, a gente tem um marco onde a gente informa para a empresa aquilo que ela precisa explicar para o colaborador, qual o nível de detalhamento que ela precisa dar. A gente apoia nessa leitura de dados, interpretações contextualizadas, e o mais importante é que, como existe um processo de avaliação que é, além da escuta dos colaboradores, a avaliação dos dados da empresa e a estrutura organizacional da empresa, esses planos de ação, eles são intervenções que são realmente conectadas a cada área, cada nível hierárquico, são mais personalizados, né? Eles são mais direcionados para a realidade da empresa. Então, eu deixo aqui também meus contatos, a gente vai distribuir esse material para vocês, então vocês vão poder conseguir ter acesso tanto às minhas redes sociais, quanto a da Aline. E aí eu queria aproveitar, eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque a gente... Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se ele vai... tá aqui. Compartilhar com vocês, para que vocês possam ler aqui esse QR Code, se vocês quiserem. Aqui é o canal que eu criei no WhatsApp, e dentro desse canal vocês também vão receber esse material, vão receber também o link da gravação, essa gravação ela vai subir para o YouTube. E aí, dentro do canal, além desses materiais, vai existir uma curadoria de temas, de conteúdos, e qualquer atualização com relação à NR1 relacionada a risco psicossocial, a gente vai colocar lá. Então, a gente está nesse trabalho constante de suporte, mas em especial levando não só para o entendimento, mas para a implementação. Então, como a gente transforma conhecimento em ação. Então, esse é o objetivo do nosso canal. Fica o convite para quem quiser ler o QR Code aqui. A gente vai passar também no chat, e vamos passar também, eu vou deixar no link do YouTube, essa gravação vai para o YouTube, eu vou deixar nos comentários, na descrição do nosso webinário, o link para vocês poderem entrar no canal. Então, a gente agradece, a gente vai parar aqui a gravação, quem tiver dúvida pode enviar para a gente aqui no chat. Agora a gente faz um bate-papo, um espaço um pouquinho mais aberto, para a gente poder trocar sobre a apresentação de hoje, mas a gente agradece a todo mundo, a presença de todo mundo. Obrigada, pessoal, uma boa noite para quem está aqui, e a gente agradece mais uma vez quem assistiu até o final aqui na gravação dentro do YouTube, tá bom? Tchau, tchau.